Por isso que é perigoso mesmo você depositar, que era isso que eu estava falando, né? Depositar todas as suas esperanças, suas expectativas, a melhora da sua vida e todo o resto numa classe política, né? Quando o Lula ganhou no ano passado, a coisa que eu mais ouvi, que eu mais li em rede social e etc., era o que vai ser da nossa vida agora. Da sua vida, eu não sei, mas da minha vida vai ser exatamente o que era com o Bolsonaro, o que era com a Dilma, né? O que vai ser com o próximo que entrar, porque vai entrar, né? Então, assim... Ou não, né? Ou não! Temos o risco. Mas o Lula vai morrer em algum momento, né? Então, Bom, quem vai entrar? Ele tá mal, tá com pneumonia, tá ficando doente toda hora. Não sei se ele tá mal, não. É vaso ruim, demora pra caramba pra quebrar. Mas, enfim, então, esse é o ponto, assim. O que eu vou fazer da minha vida com o PT no poder, ou o Bolsonaro, ou quem quer que seja, é o que eu já faço, é o que eu já faria, entendeu? Sim. Isso é algo que não está, que não depende necessariamente da classe política, não depende necessariamente de como o país vem sendo conduzido pelos seus governantes, que é isso que eu estava falando, é do trabalho individual, é de você consertar a sua vida, você fazer o melhor na sua vida dentro da sua casa, e aí você vai expandindo isso, né? Você arruma a sua cama, você arruma a sua casa, você arruma o seu bairro, a sua cidade, você forma comunidades, que é muito importante, né, para não fazer essa confusão entre o coletivo e o coletivismo, né, que são coisas distintas. O coletivo é algo que é intrínseco à natureza humana. Nós somos seres sociáveis, então a gente vive em comunidade, a gente precisa das comunidades, a gente precisa das associações, né, isso é fundamental. Mas o coletivismo já é outra parada, já é um fenômeno político, enfim. Então, você olhar para essa mudança vendo que você faz parte dela. E não simplesmente dizer, pronto, o Lula ganhou, ferrou, acabou tudo. Tá, tudo bem. De fato, o Lula eleito, o PT eleito, um partido e um presidente, ex-presidente, agora presidente atual, que saqueou o país por tantos anos, que destruiu, que de fato jogou a gente na lama, é muito danoso. Não tem discussão, tapa na cara do não tem brasileiro, discussão, né? tapa na cara. E aí você vê, né? O brasileiro parece... E aí eu falo brasileiro de modo geral mesmo, generalizando. Parece que tem síndrome de Estocolmo, essa porra, né? Enfim. Então, assim, você tem que olhar para a realidade política do seu país, aqui do Brasil especificamente, e não se colocar de fora disso, né? Não dizer, o que vai ser, como vai ser a partir de agora com o Lula. Ou a galera do outro lado, o que vai ser com o Bolsonaro. Porque, no final das contas, tudo isso dura por um tempo, né? São situações efêmeras, né? Então, ano passado, a gente tinha um presidente que é o oposto do presidente que está lá hoje. Então, imagina se a nossa vida dependesse disso, né? Posicionamentos tão antagônicos ali no comando do país. Coisa, né? No final, até agora, né? Então, ele assim... não fez nada. O Lula não fez porra nenhuma até agora. Passou exato. quase os 100 dias lá, ele não fez absolutamente nada. Então, assim, esse é o grande ponto. Assim, a discussão, para mim, ela não pode fugir disso. De você se colocar dentro do problema e não terceirizar a solução do problema, né? A busca pela solução do problema. E acho que isso é algo que é muito comum de fazer. Todos nós fazemos, e aí eu me incluo, sim. De alguma forma, em algum momento, a gente para e fala, e agora? Né? E assim, os políticos, não sei o quê. Mas, cara, quem toma conta da sua vida é Chapolin Colorado. Quem toma conta da sua vida antes de qualquer coisa é você mesmo. Sim. Então, assim, até onde você abre espaço na sua vida para que políticos eleitos ali, que vão ficar por 4, 8 anos, depois troca por outro que tem ideias completamente opostas, influenciam na sua vida ali prática, no dia a dia, na sua rotina com a sua família, no seu trabalho, nos seus estudos, na sua formação de caráter. Eu concordo plenamente. Então, assim, a primeira coisa é você olhar para você como parte disso e não se isolar, né? Não terceirizar as responsabilidades, porque essa responsabilidade também é sua. E com esse olhar para essa dinâmica social, você buscar fazer a diferença, né? E todos nós podemos fazer, né? Não é você, monarca, que tem milhões de visualizações, ou a gente que tem muita visualização, é todo mundo. Porque a gente, graças a Deus, com o nosso trabalho, consegue chegar em muitas pessoas, mas todo mundo consegue chegar em outras pessoas. Você tem um círculo de amigos, você tem colegas de trabalho, você pode fazer... Então, assim, é um trabalho que, de fato, é um trabalho de formiguinha. Mas esse é o trabalho mais importante, que é o trabalho de chão de fábrica. Pode crer. Sabe? É o trabalho que vai fazer com que, voltando ao assunto daquelas virtudes que a gente estava falando, vai fazer com que essas virtudes floresçam no coração de cada um.
né? Você acha que a direita faz isso de verdade? Você acha? Não. Não, né? Não. A direita ficou muito na idolatria política durante esses 4 anos e não se preocupou em focar nas virtudes. Eu acho que existem pessoas, né, indivíduos isolados ali que, obviamente, já faziam antes e fizeram e vão continuar fazendo um trabalho que vai nessa direção. Mas aquela massa mesmo ali, aquela coisa do fanatismo político, não está muito preocupada com isso. Né? E não se diferencia muito daquela massa política de esquerda do outro lado. Né? No fundo, todos são... Parece a mesma coisa. No final são duas faces da mesma moeda. Né? Só tem a cor diferente. Só tem a cor diferente. Um é amarelo, outro é vermelho. Exato. Então, assim, do mesmo modo que deve existir alguém lá do outro lado que tem essa preocupação... Deve, não existe, claro, né? Óbvio que existe. A gente também tem aqui, né? Do outro lado também tem. Então, a gente tem... Porque também é uma coisa que o Bruno sempre fala, né? Você usar direita para essa colcha de retalhos que existe, né? Então, liberal, conservador, reacionário, isso, aquilo, ANCAP, outro. É ANCAP. É muito doido, porque você está dizendo que todos eles têm um pensamento ali equivalente. E não é verdade, né? Conservadores e liberais divergem profundamente em muitas coisas, né? Anarcocapitalistas também. Mas eu entendo o que você fala quando se refere à direita, né? Então, eu acho sim que existem pessoas competentes e que estão ali, de fato, trabalhando para fazer um trabalho a longo prazo e um trabalho de formação intelectual, cultural, moral também. Mas, assim, essa galera maluca mesmo da política, que passa o dia gritando no Twitter, criando perfilzinho fake para ficar atacando os outros e chamando todo mundo de comunista porque discorda de um ponto ou outro, essa galera não tem preocupação nenhuma com essa formação. Sim. Essa galera não tem preocupação nenhuma. São os vírus da direita. Exatamente. Eles destroem a direita por dentro. Né? Eles elegeram o Bolsonaro como Deus da vida deles, mas se fossem de esquerda, teriam escolhido o Lula e teriam escolhido o outro que está lá. Porque, no fundo, não tem muita diferença, entendeu? Esses grupos, eles são muito parecidos. A psicologia interna A psicologia deles, é muito parecida. Por mais que sentido. estejam em lados teoricamente opostos, são muito parecidos. São merda do mesmo pinico, na verdade, né? Só que os comunistas, eles estão indo bem, viu, na internet hoje em dia. Eles estão conseguindo fazer esse trabalho de base e estão crescendo bastante. Eles sempre fizeram, né? Agora agora que a gente tem... Eles eram, tipo, na internet, os comunistas eram aqueles caras falando assim, eu já entendi o mundo, desses liberal falando, pegando view na internet, foda-se, isso aí não é problema meu, eu vou ficar aqui evangelizando a minha galera. Eles ficaram muito tempo nisso. Só que agora eles saíram da bolha. Sim. E aí eles começaram a invadir o mainstream do YouTube e formar um grupo forte, né? Então, mas isso é algo que a gente consegue perceber agora por causa do fenômeno da internet. Mas essa postura, esse trabalho assíduo ali, eles sempre fizeram. Sempre estiveram ali muito presentes na academia, na imprensa, né? Então, é justamente por isso que a gente teve essa guinada cultural assim tão grande, né? Para naturalizar e normalizar tantas coisas que a gente vê hoje, toda essa coisa do todes, essa coisa... Estou dando aqui um exemplo raso, mas enfim, toda essa cultura que progressista que a gente conhece, ela não brotou da noite pro dia aqui e as pessoas foram aceitando, né? É algo que já vem sendo trabalhado há muito tempo. Então, eles são bons nisso. Eu acho que a direita, né, usando esse termo, pecou muito e ainda peca muito nesse aspecto, né? Então, é o pessoal que fica ali batendo boca no Twitter, brigando porque o Bolsonaro chegou hoje ou porque vai chegar amanhã e etc. Mas essa formação mais profunda das pessoas tem ali uma lacuna que ainda não foi totalmente preenchida. Né? Eu vejo na direita, quem faz isso é a igreja, né? A igreja, em teoria, faria isso, mas a igreja católica ficou meio progressista, né, ultimamente. A igreja católica, não, mas os grupos de teologia da libertação infiltrados dentro da igreja, com certeza. Então, você tem ali, tá rolando agora a campanha da fraternidade na igreja católica, que é um negócio absurdo de você observar, assim. O que é isso exatamente? É uma campanha que rola todo ano, né, no sentido de chamar a atenção para as pessoas mais necessitadas e tal, que
ao primeiro olhar, parece uma coisa muito nobre, óbvio, né? Se ajudar as pessoas que precisam, né? óbvio. Mas aí você vai ver que por trás disso tem uma base progressista muito forte. Os caras fazem doação para grupos, né? Para ONGs que escrevem todos. Existe um jogo político. É um jeito ali de financiar seus think tanks aí espalhados. Então, esses caras estão infiltrados dentro da igreja também, né? Então, tem padres celebrando missa lá que são adeptos da teologia da libertação, que são progressistas, que tentam, de alguma forma, destruir a base da igreja que existe há 2000 anos, mas que, num passo de formiguinha, eles estão trabalhando para isso, tá corroído, né? Exatamente. Então, e tem conseguido, né? De alguma forma, sim. De alguma forma, tem, óbvio. Eles fazem isso de forma muito bem feita. E é por isso que eu falo, existe ainda um espaço ali, um vazio que não foi preenchido, né? Ou que talvez esteja começando a ser preenchido, mas que a esquerda sempre soube atuar nesse ponto muito bem. Sim. Então, agora a gente consegue ver isso na internet também, e eu entendo o que você está falando, porque eu tenho acompanhado esse movimento, né? Os caras ficavam muito concentrados ali na sua bolinha, não furavam essa bolinha nos fóruns de internet, discussões, e agora eles meio que entenderam que precisam extravasar aquilo ali, eles precisam ocupar espaço na internet também. Sim. E eles têm trabalhado para isso. Sim. Né? Então, assim, você vê, inclusive fazendo um paralelo aqui, você vê perfis no Twitter, por exemplo, que teoricamente são perfis de fofoca, com milhões de seguidores, mas você vê a pauta progressista ali. Choquei. É total um servo da mídia lacradora, né? Exatamente. E esses perfis, eles chegam naquelas pessoas mais distantes da bolha, né? Porque a galera que tá ali para ler, para saber da vida de subcelebridade. Sim. E essas pessoas estão tendo contato com isso. Então, assim, eles são muito eficientes nesse trabalho, entendeu? E agora, com esse fenômeno da internet e das redes sociais, eles têm trazido esse trabalho para o digital também e têm feito isso de uma forma muito concreta, muito eficiente. Sim. Então, é preciso também que a gente entenda que há necessidade do lado de cá, um trabalho semelhante ser feito, né? Com certeza. Então, eu acho que existe ainda um espaço que precisa ser preenchido, mas ainda acredito que existe muita gente boa ali que tem feito um trabalho na direita também, né? Conservadores, liberais, eu conheço muitos. Mas comparado ao estrago de dezenas de anos, né, que foi feito, é um trabalho muito longo ainda, é um caminho muito longo a ser percorrido.